Bom, e aí meus amigos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando desse bate-papo. Bom, vamos agora concluir o que efetivamente é importante na audiência de custódia, mas agora vai entrar a parte técnica. Quanto mais técnico o advogado, quanto mais é dentro dos limites da lei, maior a probabilidade de sucesso nesse ato processual que inaugura nos dias de hoje, certo, a instrução processual penal no âmbito do direito brasileiro. Você tem que dar uma olhadinha no seu Código de Processo Penal, dar uma lida com muito carinho no artigo 282, certo, que teve sua redação alterada pela Lei 2.403 do ano de 2011. Antes dessa lei, a única medida cautelar prevista era a prisão preventiva contida no artigo 312 do Código de Processo Penal, que é o seguinte: o juiz poderá decretar prisão preventiva para garantia da ordem pública, para garantia da instrução criminal e garantia da lei penal e garantia da ordem econômica nos casos em que estiver presente indício suficiente de autoria e materialidade. Mas lembre-se que o artigo 313 do Código de Processo Penal determina alguns limites para a decretação dessa prisão preventiva, porque o artigo 313 é muito claro: a prisão preventiva só poderá ser decretada nos casos de crimes dolosos, certo? Se for um crime culposo. Que crime culposo, doutor? Crime culposo é aqueles, vamos, por exemplo, os mais comuns, os crimes contidos no Código de Trânsito Brasileiro. Até o artigo 302B, salvo engano, do Código de Trânsito Brasileiro, que é naqueles casos em que existe um homicídio por atropelamento, parte do princípio que, se a pessoa não é conhecida, não é o marido que ele está matando a ex-mulher ou coisa parecida, não existe indício de que havia a vontade de atropelar a pessoa, o homicídio é culposo. E nesse caso, impossível a decretação da prisão preventiva, à vista que a limitação contida no artigo 313 diz que a prisão preventiva só pode ser decretada em caso de crime doloso. E ainda tem outra situação: se o crime for apenado com sanção superior a 4 anos. Isso significa que nos crimes entre 1 ano e 4 anos, a sanção penal é no máximo 4 anos. Há uma limitação no artigo 313 também para a decretação da prisão preventiva. Analise isso antes de ir para a audiência de custódia. Veja, compare a circunstância que está lá no flagrante, se é essa situação, porque aí automaticamente você vai ter uma situação em que será impossibilitada a decretação da prisão preventiva. Mas digamos que isso não aconteceu. Agora nós vamos nos alongar um pouquinho. Esse vídeo de hoje vai ter pelo menos uns 10 minutos, porque o negócio é sério. Por quê? Simples. A Lei 2.403 deu a seguinte redação ao artigo 282, em seu parágrafo 6º: a prisão preventiva só poderá ser decretada quando não couber nenhuma das medidas cautelares previstas no artigo 319 desse mesmo Código. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que, seguindo o entendimento do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, certo? Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E não por acaso, depois do artigo 282, o do artigo 283 repete exatamente essa máxima constitucional, dando regulamentação a um princípio constitucional que nós chamamos de princípio constitucional de presunção de inocência ou de não culpabilidade. Evidentemente que, graças à intervenção do Supremo Tribunal Federal, o princípio da presunção de inocência ele desceu do Supremo Tribunal Federal diretamente ao 2º grau. Ou seja, depois daquela decisão do ministro Teori Zavascki, certo? Que determinou a possibilidade, aí há um engano absurdo, mas isso é matéria para outro post. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu como regra geral, e todo mundo doido para aprender adorou isso. Então, hoje uma pessoa só tem presunção de inocência até o 2º grau. Ou seja, após o trânsito em julgado de uma decisão condenatória ratificada pelo Tribunal de Justiça, você passou pelo juiz de 1º grau, foi para o Tribunal de Justiça, apelou, eles mantendo a condenação, aí agora, equivocadamente, contrariando a súmula,
eles automaticamente estão determinando a prisão automática em segundo grau. Então, mas isso é matéria para outra situação. Vamos voltar aqui à audiência de custódia. Visto isso, o artigo 282, parágrafo 6º, que diz que a prisão preventiva deve ser a última alternativa, mesmo que você veja que tem alguma das hipóteses do artigo 312, ou seja, a possibilidade de garantia da ordem pública, de prejuízo à ordem pública, a instrução criminal, a execução da lei penal, a ordem econômica. Então vejam bem, isso tem que estar caracterizado em fatos concretos no relato contido no flagrante, tá? E eu recomendo que vocês olhem a jurisprudência de cada tribunal, a jurisprudência do Tribunal Estadual, a jurisprudência do STJ e a jurisprudência do STF a respeito do que é garantia da ordem pública, do que é garantia da aplicação da lei penal, o que é garantia da instrução criminal e o que é garantia, certo, da ordem econômica. Se nenhuma dessas hipóteses estiver prevista, não é caso de concessão de medida cautelar, é caso de liberdade provisória. Preste atenção. Ausente os requisitos esses requisitos da prisão preventiva, você pede a liberdade provisória. Aí vamos lá. Mas de repente tem um requisito, o juiz entende que pelo fato de ser crime hediondo, a gente vai querer decretar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Porque garantia da ordem pública cabe cachorro, gato, sapato. Ou seja, eu vou manter preso para garantia da ordem pública. O cara não diz nem por quê. Tá? Garantia da ordem pública é que se o seu cliente for um cara reincidente, ele já comprovou que estando solto, ele vai realmente trazer algum abalo à ordem pública. Vai dizer, aí agora tem uma história da mídia. Cara, porque saiu na televisão, fez sucesso, o programa Balanço Geral lá fez aquele estardalhaço, abalou a ordem pública. Isso não é ordem pública, isso é a opinião de um imbecil que não leu o processo, não sabe o que está falando mais, ganha dinheiro do Ibope, certo? Para fazer um estardalhaço todo dia com a desgraça alheia. Isso não é ordem pública. Então, entenda, contra o mundo da imbecilidade, você só tem a racionalidade. Estude, veja os casos que caracterizam essa questão do abalo da ordem pública, que é o que estão usando, certo? E confronte os argumentos que virão do Ministério Público. Se o Ministério Público realmente for um órgão ou um agente público fiscal da lei, ele provavelmente vai reconhecer a inexistência e necessidade da prisão preventiva. Mas, como isso não ocorre com muita frequência, normalmente o Ministério Público tem uma política de combate ao crime pela banalização da prisão preventiva. Eu entendo que você vai ter que argumentar dentro do direito a inexistência, no caso concreto, certo? De qualquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal. Mas digamos que existem essas hipóteses. Aí você vai para o artigo 282, parágrafo 6º, que diz que mesmo que seja caso de prisão preventiva, ela só deverá ser decretada se justificadamente. Vamos lá, o artigo 315 do Código de Processo Penal, ele exige fundamentação na decretação e no relaxamento da prisão preventiva. E o artigo 5º da Constituição Federal é muito claro em relação à questão da presunção de inocência. E o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal exige fundamentação para as decisões e também na decisão da prisão preventiva, certo? Sob pena de nulidade da decisão. Levando em consideração isso, vá com esse foco e faça a sua argumentação dentro desse parâmetro legal. Não fale de mérito, fale de norma. Há uma diferença muito grande. Na audiência de custódia, nós não falamos de mérito, não falamos se a pessoa cometeu ou não cometeu o crime, não falamos se a pessoa é santo ou é o diabo. A gente vai falar que a norma tem que ser respeitada e dentro dos parâmetros normativos previstos na Constituição e no Código de Processo Penal, aquela pessoa deverá, certo, responder o processo em liberdade, tá bom? Então, findo o debate entre Ministério Público e Defesa, o juiz vai o cantinho dele fazer as ponderações que ele entender necessárias e
vai determinar se a pessoa vai responder o processo em liberdade ou não. Entendido isso, se você gostou, dê um like, compartilhe o nosso canal com seus amigos de faculdade, com seus amigos advogados, recém-formados, mande suas dúvidas para cá, porque nós estamos aqui para compartilhar e unir forças com aqueles que gostam do direito penal e que sonham em ser advogados criminais reconhecidos. A gente está compartilhando um pouquinho da experiência de 22 anos na esfera penal com você, para que a gente possa também trazer inovações. Então, nossos próximos posts vai falar de uma coisa muito bacana, que é compliance. O que é compliance? Só te digo se você assistir o próximo post. Eu espero você na nossa próxima aula.